No canal do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Matheus Duarte, esse é o canal Você desse lá, se inscreva no canal, tamo junto. Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês um resumão do Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Eu gostaria, tô muito tempo querendo fazer esse vídeo, tá ligado? Só que eu não tô sem tempo e também pra resumir o estatuto inteiro, dá trabalho pra caramba. E basicamente quando eu consegui agora, eu falei, será que vai dar pra fazer tudo isso em um vídeo só? E tô tentando, pessoal. Se não der, vai ter parte 2, beleza? Mas se der, tá na descrição do vídeo, tá no título aí. Por que eu tô fazendo isso? Porque além de me ajudar nos meus estudos, né, eu relembro o ECA, além de te ajudar nos teus estudos, né, eu também posso fazer uma coisa muito maneira que eu sempre quis fazer. Quando eu entrava no YouTube, sempre tinha aula completa de 1 hora, 2 horas, 3 horas de live, e nunca tinha um resumo porque eu queria saber para minha prova, tá ligado? E aí eu falei assim, por que eu não faço o seguinte? Pego o estatuto inteiro, ou então pego o Código Civil, o Código de Processo Civil, resumo ele e jogo aqui no YouTube uma conversa simples para você entrar meio que leigo e sabendo um pouquinho sobre ECA, né? Para quem aí não tem costume de ver leis e tal, para poder dar uma noção para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais do estatuto, que é um estatuto maneiro, né? Para criança e adolescente. Vamos lá. Pessoal, eu não vou olhar tanto pro vídeo, beleza? Eu vou olhar para alguns mapas mentais que eu fiz. Aliás, para gravar tudo isso daqui é ossada e eu não conseguiria gravar isso tudo aqui de primeira. Então vou resumir, né? Em certa parte do vídeo eu vou ficar olhando para frente e vamos nessa, pessoal. Vamos ter mais uma conversa aqui. Eu vou ler um texto, vou comentar um pouquinho também desse mapa mental que eu fiz. Pessoal, primeiro, introdução ao ECA, a gente vai ver quais são as funções do Estatuto, o que ele preserva, quais são como é que pode dizer, os seres humanos que eles atingem, beleza? Quais são as faixas etárias de idade, e o que é criança e adolescente, para que serve, e por que a gente precisa especificar e ter um estatuto específico para criança e adolescente devido às suas fragilidades aí, ao seu processo de crescimento, isso é muito importante. Mas sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, primeiro é o princípio da proteção integral. Todas as crianças, como sujeitos de direitos, são merecedores de ampla e integral defesa, ampla e integral proteção. É o primeiro artigo do ECA. Né? Basicamente, esse artigo trata sobre, é o óbvio, não tem mais o que falar. As crianças elas precisam de uma proteção integral, né, total, tanto da família quanto do Estado e de políticas públicas pelo Poder Legislativo. Não tem muita dúvida nisso. De que você, vendo uma criança na rua, você, por mais que você não tenha contato com o direito brasileiro, você saiba que aquele ser humaninho ele precisa de um estatuto próprio para reger, porque ele não tem capacidade de gozar totalmente seus direitos ali, e precisa de orientação dos seus pais. Isso daí, sem entender direito, você já consegue prever isso daí na tua mentalidade, beleza? Então vamos lá. Princípio da prioridade absoluta. Todas as crianças e adolescentes, como sujeitos de direitos, são merecedores de ampla e integral proteção. Aí tem 4 aspectos. Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, inclusive esse socorro de criança aí, e crianças e adolescentes, no caso de socorro de acidente, elas devem ser retiradas primeiro. Né? Então ela tem essa primazia aí. Precedência de atendimento de serviços públicos e relevância pública. É claro que você tem uma criança e idoso, né? Você tem uma criança e uma pessoa com maior de 65 anos lá para poder receber esses socorros, é outro quesito a ser avaliado, mas no quesito de você ter um adulto e uma criança e para um atendimento público, você tem que dar primazia ao atendimento dessa criança, certo? Preferência na formulação e execução de políticas públicas, eu citei isso no começo do vídeo, né? Falando sobre quanto as crianças precisam de ações legislativas que favoreçam o seu crescimento saudável, como formulação de políticas públicas de integração musical nas escolas, formulação de atendimento psicológico tanto para a criança, tanto para a família, quando elas estiverem passando alguma coisa familiar ali no seu domicílio que afete o rendimento escolar da criança. Então, tem prioridade em tudo, basicamente. Destinação privilegiada de recursos públicos para a criança. Isso daí é meio que óbvio também. Você tem que separar uma parte da renda pública, né, que são capturadas ali nos impostos, para a formulação de coisas que vão favorecer as crianças e adolescentes. Até porque, como eu falei para vocês no começo do vídeo, é um público mais frágil, certo? Bastante coisa, né? A gente nem saiu do começo ainda. Basicamente a gente vai falar agora um pouquinho da estrutura do ECA, só citar mesmo.
o ECA é dividido em dois livros, o livro 1 e o livro 2. O livro 1 basicamente de matéria civil e tem assuntos que tratam sobre a colocação em família substituta, como a situação de família natural e dentre outros. Ou seja, para onde que a criança vai quando ela tem ali, quando a família natural dela é dissolvida ali? Ela fica no abrigo prioritariamente, ela volta para uma família substituta, ela fica com um tio, né? Vocês vão ver que no futuro aí a gente vai falar bastante de a criança deve permanecer prioritariamente no seu ciclo familiar, então isso daí é muito importante, beleza? E o livro 2 basicamente sobre acesso à justiça, crimes e situações análogas ao crime, né? Se você for perceber, a criança e adolescente elas não cometem crime, mas sim, como é que eu posso dizer? Não são crimes, são situações que são parecidas com o crime que o adulto comete. E basicamente agora chegou a hora de a gente conceituar o que é criança e o que é adolescente. Criança é aquela pessoa até 12 anos incompletos, beleza? Até 5 completar 12 anos. E adolescente é aquela pessoa entre 12 anos completos, ou seja, ela fez 12 anos, tá certo? E 18 anos incompletos, ou seja, até ela completar 18 anos. No dia ali, na hora que ela completa 18 anos, adeus, não é mais criança, safo. E beleza, deixa eu ver o que a gente pode mais pontuar. Cara, tem uma situação bem intensa aqui que eu gostaria de trazer para vocês, no que se toca a medidas socioeducativas. Basicamente, você vai ver ainda que em muitos lugares tem pessoas que têm mais de 18 anos, tem 21 anos, 20 anos, que ainda são tratadas ali como crianças, né? No caso, ela cometeu algum crime, basicamente ela ainda é tratada como criança e não é jogada simplesmente lá no Código Penal. Mas se você reparar nesses casos, ela cometeu o crime antes de completar 18 anos, fazer 18 anos completos. Ou seja, o ECA consegue se estender nesses casos aqui, que a conduta tipicamente relevante tenha sido praticada antes do advento da maioridade, perdurando até os 21 anos. Né? Visto que as medidas socioeducativas, o máximo que ela pode ser atingida é até 3 anos, ou seja, 18 mais 3 é 21 no máximo. Cara, basicamente a gente resumiu as normas introdutórias do ECA hoje. E basicamente no outro vídeo a gente vai falar um pouco sobre direitos à saúde, direito à vida e outras coisas. Porque como eu falei para vocês, pode ser que fique em um vídeo, pode ser que fique em dois. Mas o interessante é resumir isso daqui o mais breve possível. Se você está gostando da série, se inscreva no canal, tamo junto aí. Siga lá no Instagram, @VoltaDia. Valeu, pessoal. Beijos.